Tom Benja. Esse é um jogo que proporciona isso, cara. Esse é um jogo que proporciona isso. Cabe ao técnico do Corinthians e os jogadores terem convicção disso também. Eu não sei o que houve, Benja, com o Thiago Nunes aí quando ele chegou ao Corinthians. Eu não sei se houve, talvez, aí por parte do elenco, uma retaliação pelo fato dele ter feito aquela cartilha, pelo afastamento de 2 jogadores que eram emblemáticos, que era o caso do Ralf e do Jadson. Mas o negócio é o seguinte, cara. O Thiago Nunes, Benja, na boa, eu sei que essa discussão é antiga, mas você falou, ele chegou no pior momento possível. Chegou no pior momento possível porque ele quis. Porque ele quis. Era pro Thiago Nunes já ter assumido o time do Corinthians no ano passado, naquele péssimo trabalho que o Carille estava fazendo, inclusive minando o elenco, dando declarações aí, jogando a molecada, Matheus Vital, Pedrinho, pros leões da imprensa. Aquele era o momento quando o Corinthians começou a negociar com o treinador, dele assumir o que o Coelho fez naquela oportunidade. Quando o Coelho assumiu o time do Corinthians, já era pro Thiago Nunes chegar ali no Parque São Jorge e comandar aquela rapaziada toda. Era ali para ele ganhar o elenco, Benja, porque, sinceramente, se o Coelho pôde fazer o que ele fez, o Thiago Nunes também faria. E ele já teria muito mais tempo para trabalhar esse time, para conhecer os atletas, e não conhecer o time numa Florida Cup da vida. Chegando já pressionado numa situação que ele tinha que vencer o Guarani na pré-Libertadores. Então, querendo ou não, ele está colhendo o que ele plantou. Aí ele já chega naquele cenário, dando cartilha para os caras. Quem quiser levantar da mesa tem que pedir autorização pro Cássio. Velho. Time do Corinthians com uma pá de cobrão ali. Gil, Fagner. Pô, você acha que os caras aí vão lidar bem com esse cenário? Não lidam, velho. Não lidam. Aí já tinha o afastamento do Ralf e do Jadson também. Tudo isso pode ter minado o treinador do Corinthians. Essa pausa, Benja, respeitando esse período de pandemia e tudo mais, pode ter colocado talvez aí uma água fria numa fogueira que estava realmente ali pegando fogo acima do 2º andar. O Thiago Nunes, Benjamin, ele tá, por isso para ser mandado embora. Ele correu um risco muito grande. Era um lutador que estava nas cordas e foi salvo pelo gongo. Então eu espero que talvez aí já tenha dado realmente aí uma pausa nessa fogueira, nessa fritura que acontecia internamente dentro do trabalho do Thiago Nunes, e eu espero que os jogadores do Corinthians possam jogar mais do que eles estavam jogando. Com relação a avançar para o mata-mata do Campeonato Paulista, Benja, eu acho que nem os próprios jogadores, sinceramente, acreditam mais nessa situação. Mas eu acho que esse jogo é extremamente emblemático. Como serviu de divisor de águas em 2017, pode servir esse ano também. A pressão da torcida é muito grande, a pressão da imprensa é muito grande, mas a gente não vive mais tempos normais, né? São 4 meses de paralisação, é um novo começo de trabalho, é como se ele estivesse dirigindo o time pela primeira vez agora. E perder para o Palmeiras é duro, sem dúvida, mas é o primeiro jogo de um período muito longo de paralisação e tal. Então acho que vai haver o perdão. É claro que se perder feio, perder de 3, 4-0 e tal, é claro que a eliminação dá tempo pro técnico. Eu concordo muito com o Mano quando ele fala que o Thiago Nunes não chegou. Eu concordo muito com o Mano quando ele fala que o Thiago Nunes não chegou na hora errada. Ele assumiu na hora errada. Ele deveria ter realmente assumido o clube quando ele foi contratado. Porque, entre outras coisas, ele poderia ter tido um contato diário ali com os jogadores que ele dispensou sem conhecer direito. Né? De repente o cara pega e encontra uma nova função para o Ralf, ou reconhece no Jadson alguma motivação, sei lá, alguma coisa nova assim para o ano seguinte, e aí ele não precisaria ter assumido esse ônus de mandar os caras embora, de chancelar a saída deles, sem trabalhar com esses 2 jogadores, por exemplo, que eram 2 jogadores importantes, né? Pode ser até que ele tenha acertado, não sei como é que vai ser o Ralf no Avaí, não sei o Jadson como é que vai ser agora também, mas naquele momento que ele foi contratado, acho que ele deveria ter assumido. Seria melhor para que ele começasse o trabalho de uma maneira mais sólida nesse ano. Agora, ele optou por não fazer isso, já levou uma madeirada, que foi a eliminação da Libertadores, e eu acho que vai levar outra. Só que como o espaço de tempo aí é grande entre uma coisa e outra, eu acho que ele ainda vai ter uma sobrevida mesmo sendo eliminado. Sendo rebaixado, não, claro. Eu acho que ele ainda vai ter uma sobrevida mesmo sendo eliminado. Sendo rebaixado, não, claro. Mas eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, não. Eu não acho que ele tenha chegado na hora errada. A proposta é que foi colocada à mesa pelo Corinthians e foi colocada para ele, era de reformulação total. Só que no meio disso tudo teve a pandemia. Eu não vou crucificar e continuo não crucificando o treinador que tem 14 jogos à frente de um time.
Não dá. Ele está mudando uma filosofia. Pode ser que ele ainda precise de mais tempo para trabalhar. É só ver o que está acontecendo. Ontem o Corinthians pagou um salário atrasado. Por que o Corinthians pagou um salário atrasado ontem? Para dar motivação para os jogadores. Para a rapaziada, tá vendo? O presidente está com a gente. Você viu o presidente lá, pagou o salário, pagou um, tá devendo 3, vai pro quarto, mas já pagou 1. Por quê? Porque tem clássico. Porque tem Palmeiras e Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras. Então aí já pagou um salário para dar uma baixada na bola da rapaziada. Então diminui um pouco a tensão, aquela tensão do dirigente jogador. Porque existe essa tensão do dirigente com o jogador. O jogador quer receber e o dirigente também quer pagar, mas não tem dinheiro para fazer isso. Você está entendendo como é que acontece? Então, os jogadores cobram e aí, como é que faz? Não, a gente vai pagar. Pagou um, os caras já dão uma baixada na bola, já ficam mais tranquilos pro clássico. É isso que está acontecendo. Agora, Danilo Avelar, com a saída do Pedro Henrique, ele vai ser titular do time do Corinthians na quarta zaga. O Bruno Mendes, me parece que é um jogador que foi contratado pelo Corinthians, mas ninguém tem confiança no Bruno Mendes. Ninguém. Outra coisa, o treinador do Corinthians, não é que ele não se sente à vontade no meio disso tudo. É que ele precisa fazer o trabalho dele no meio disso tudo. É diferente. Tem dificuldade? Claro que tem. Ele tem um time que se alinha com a ideia que ele tem de futebol? Não. Ele tem jogadores pelo lado do campo com velocidade, habilidade, poder de conclusão? Não. Ele tem um meio-campo criativo, capaz de passar a bola em momentos mais rápidos, com velocidade, em outros mais cadenciado? Não. Você viu o Luan jogando bem até agora? Não. Você viu eu posso falar um monte de jogador do Corinthians que ainda ninguém viu jogando bem. Aliás, nem vi jogar o Sid Clay, por exemplo. O Sid Clay jogou uma partida horrorosa contra o Guarani no Paraguai e o Corinthians perdeu o jogo por conta dele também. Teve participação na derrota do Corinthians. Então o Sid Clay parece que vai estrear agora em julho. Foi contratado no começo do ano e vai estrear em julho. Eu acho muito difícil a situação do Corinthians. E outra coisa, esse negócio, claro, o Palmeiras está desfalcado, tem mais um problema de última hora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a briga do Corinthians... o Corinthians está brigando assim, para ganhar do Palmeiras, primeiro, ganhar do Palmeiras para fugir do rebaixamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, espera o jogo de amanhã do Guarani contra o Botafogo de Ribeirão Preto para saber o resultado, para ver se dá para classificar ou não. Porque se o Guarani ganhar, miau, acabou, não dá classificação. Então o Corinthians tem que ganhar o clássico amanhã pensando em fugir do rebaixamento. Essa é a realidade do Corinthians. É duro, mas é a realidade do Corinthians. E o treinador do Corinthians tem que fazer valer a sua presença. Ou será que ele não estava preparado para dirigir o Corinthians? Ou será que não era a hora dele dirigir o Corinthians? O projeto foi apresentado e foi mal executado. Por contratações equivocadas, por contratações ruins, por despesas desnecessárias com alguns jogadores, por falta de dinheiro, tem um monte de coisa. A gente pode elencar um monte de situações, mas tem que ter o trabalho do Thiago. É a hora dele botar o trabalho dele dentro de campo. Bom, encerra. Ô Pipo, o Gabriel Melo, ele manda uma mensagem aqui no Twitter, falando assim, já... o Thiago Nunes está com medo sim. Chegou mandando embora Jadson e Ralf, e se perder, vai ser mandado embora. Duas perguntas aqui, Pipo. Primeiro, você acha que o Thiago Nunes está com medo? E 2, você acha que se perder para o Palmeiras, ele será mandado embora? Bom, Benja, vai ficar muito arriscado o trabalho dele em caso de confirmação dessa eliminação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O problema é o seguinte, o que hoje no mercado tem para o Corinthians ofertar, né? Porque a questão toda é assim, manda o Thiago embora, o Corinthians tem grana no mercado para contratar um outro técnico? O Mano Menezes, que está disponível, seria um nome muito aproximado, por exemplo, o presidente André Sanches, ao ex-presidente e que pode ser candidato, ou até no caso o futuro presidente Mário Gobi. Será que o Corinthians tem grana para trazer o Mano Menezes? Ele próprio, Mano Menezes, no caso, aceitaria ganhar um pouco menos do que ele já se acostumou a ganhar para trabalhar nesse Corinthians que hoje vive uma pindaíba financeira? Esse que é o problema, né? Porque a situação do Thiago Nunes, é lógico que, como o Mano colocou, eu também acho, ela é muito tensa. O ano do Corinthians até agora, ele é ridículo.
Ele é uma vergonha. Talvez um dos piores começos de ano da história do Sport Clube Corinthians Paulista, porque eliminado na primeira fase da Libertadores, quando todo mundo esperava justamente um Corinthians na fase de grupo,